Boa tarde a todos. São 5 horas, né? Como combinado. E aí a gente vai dar início à nossa atividade de hoje. Eu quero dar boa tarde, né? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa atividade que hoje é remota. Então, isso acaba flexibilizando um pouco mais, né, a participação de alguns que não estão tão perto, né, de nós geograficamente. A pandemia acabou nos aproximando, né, por conta desse contato mais virtual. Então, a gente ainda está algumas atividades presenciais, algumas remotas, mas a gente vai se adaptando aí conforme a evolução dos quadros, né, do panorama que a gente tem aí da sociedade. E aí, dando continuidade à temática da ética do profissional nutricionista na indústria de alimentos, a nossa convidada de hoje é a nutricionista Ana Carolina Goulart. Né? Ela vai falar sobre a ética na atuação do nutricionista na indústria de alimentos, no que tange a inovação e a tecnologia. Ela é doutora em ciências, com experiência na área de nutrição e ciência e tecnologia de alimentos, possui experiência em assuntos regulatórios e científicos na área de alimentos, além de conhecimentos em rotulagem nutricional e políticas de segurança de alimentos, entre outros. Antes que a Ana inicie a sua apresentação, vale lembrar que, durante a palestra, a gente pede que os microfones fiquem fechados por conta, né, de algum tipo de ruído que possa atrapalhar, né, a apresentação. As perguntas elas podem ser colocadas no chat, né? Ou após a apresentação a gente também abre um momento para essa troca, né? E aí pode abrir a câmera, pode abrir o microfone, sem problema. Então, quem não se sentir à vontade e quiser colocar no chat, a gente traz a pergunta para você, tá, Ana? Que eu sei que quando se apresenta, às vezes não dá muito para conciliar os dois, então a gente traz a pergunta para você, né? Ao final do evento, vai ser disponibilizado um link que está ligado, né, relativo à frequência da nossa atividade e também para a emissão do certificado, tá? E para finalizar, então, lá no finalzinho, a gente vai abrir as câmeras e vai fazer a nossa foto, nossa tradicional foto, para ser colocado no Instagram do projeto. Eu estou só relembrando lá no chat que a atividade vai ser gravada, vai ser colocada no YouTube, no canal do YouTube do projeto, mas para que isso possa acontecer, a gente já tinha falado com a Ana, mas para que isso possa acontecer, a gente pede que vocês autorizem essa gravação através do nosso chat. Por enquanto, eu só tenho uma autorização, gostaria que vocês, né, fizessem para que a gente pudesse depois replicar aí essa palestra através do canal. Bem, está subindo, as autorizações aí estão subindo, então acho que já é possível. Então, Ana, fica à vontade, apesar do trocadilho, né, você está em casa, e eu, na verdade, eu desligo a minha câmera e o meu microfone para não ter nenhuma interferência, mas eu estou aqui, qualquer coisa é só você me chamar. Renata, tá, só uma coisa, um beijo para a Ana e obrigado por você estar aqui. Ô, Rosa,
professora Renata me chamar de Ana, tudo bem. Agora você é Carol, né? É que eu não quis fugir à regra, já que o grupo está todo na Ana, eu falei na Ana também. Não, é Carol, gente. Eu sou uma Aí, pessoa nada formal, então então eu vou mudar, tá, Carol? Porque na verdade eu pego o primeiro nome, e aí eu só, às vezes é até difícil para mim que eu vou muito focada no primeiro, mas às vezes a pessoa gosta mais do segundo, ou do nome composto, ou de algum, né, alguma abreviatura aí desse nome. Então, Carol, sinta-se à vontade e agradecendo também a professora Rosa que fez a indicação do seu nome para estar aqui com a gente hoje. muito obrigada. A professora Rosa é uma querida. Ela atuou muito aí na minha formação profissional. Então, falar para todo mundo que está aí se formando pela Unirio, vocês têm uma joia em casa. A professora Rosa é brilhante. No começo da minha carreira, inicialmente eu queria fazer medicina, mas convivendo aí na escola de nutrição, conhecendo a professora Rosa, a gente tinha um excelente curso de gastronomia que infelizmente acabou, né? Mas a professora Rosa era uma das coordenadoras, fundadoras do curso, e eu acabei me apaixonando pela gastronomia e esse foi o norte da minha profissão. Comecei ali com a gastronomia, depois fui trabalhar que era professor da casa, né? O professor Renato Freire, era professor do curso de gastronomia e da Unirio. Comecei trabalhando lá com o professor Renato Freire diariamente, ele era engenheiro químico, e conforme a gente ia atuando ali nas receitas, fazendo as fichas técnicas, eu comecei a me interessar muito pela área de química. E com isso acendeu a faísca para fazer justamente o mestrado lá na UFRJ. Então, toda a minha formação, aí a fagulha inicial veio com a professora Rosa. Então, sou muito grata a ela por toda a minha trajetória profissional. Então, vamos lá. Ana Carolina, formada pela Escola de Nutrição da Unirio. Estou muito feliz de estar retornando aí a minha casa para estar falando sobre a minha trajetória profissional com vocês. Então, como eu já comecei aí falando, né, sobre... Já começou a filmar, Renata? Só para... Já começamos sim. Ah, perfeito. É porque não subiu nada aqui dizendo que tem que autorizar a filmagem. Aí eu fiquei um pouco... Não, é porque está em outro equipamento, mas já iniciou sim, tá bom? Perfeito. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês para estar falando dessa trajetória e da ética não só, né, na indústria, mas no decorrer de toda a minha carreira. Então, passei aí pela parte de UAN, fui para a parte de docência, fazendo o mestrado e o doutorado. Após a conclusão do doutorado, eu fui trabalhar numa grande indústria aqui no Brasil, né? A Ambev, indústria de bebidas. Não estou mais na Ambev, desde setembro eu não estou mais na casa, mas atualmente eu trabalho como professora na Faetec para o curso de gastronomia. Então, eu acabei voltando aí para a gastronomia e também faço consultoria para pequenas indústrias. Alguns contratos não estão fechados ainda, então não vou citar essas pequenas indústrias, mas atuo com consultoria para o Rei do Mate atualmente e outros contratos estão surgindo, porque como é bem recente que eu saí da Ambev, alguns contratos ainda não foram fechados. Então, começando, né? O que é a ética profissional? A ética, a definição dela no dicionário, Michaelis, ela mostra que a ética profissional abrange todos os setores profissionais da sociedade industrializada e que ela tem por objetivo interrogar mais amplamente o papel da sociedade, o papel social da profissão, a sua responsabilidade, função e atitude frente aos riscos e no meio ambiente. Gente, desculpa, são as mazelas aí do home office. Fica tranquila, a gente é amigo dos amiguinhos.
Então, começando falando sobre o nosso código de ética e conduta nutricional. Nele, vão estar o embasamento das condutas que a gente vai ter na nossa carreira, tanto nele quanto em algumas resoluções que eu vou estar apresentando. Mas, assim, um resumo dos textos que eu leio de nutrição, do código de ética. Então, esse aqui é um resumo mais ou menos que eu montei, né? O nutricionista, em qualquer área de atuação, seja ela clínica, UAN, docência ou na indústria, ele possui o dever de proporcionar ou orientar uma alimentação que seja nutricionalmente adequada, segura, mas principalmente que seja saborosa e sustentável para os indivíduos e grupos populacionais. E assim, e que conforme a gente monte essa alimentação, a gente respeite os aspectos culturais de cada grupo social que a gente vai estar se inserindo. Então, a atuação do profissional de nutrição na indústria, ela já é conhecida, né, reconhecida há algum tempo. Contudo, com o lançamento do último Guia Alimentar da População Brasileira, é que a gente vem falando mais sobre a atuação do profissional nutricionista na indústria. Mas eu trouxe aqui um resuminho, né, mostrando que o CFN ele já regularizava essa área em 2005, para o profissional nutricionista atuar tanto na área, né, da indústria de alimentos, quanto no marketing, que vai estar associado a essa parte de pesquisa e desenvolvimento, na divulgação dos produtos. E em 2018, esse documento ele foi revisado e publicada outra resolução do CFN, a de número 600, em que há uma nova definição para a área de atuação do profissional de nutricionista na cadeia de produção, na indústria e no comércio de alimentos. E apesar da presença do nutricionista já ser reconhecida há tantos anos, ainda há muita dúvida e até preconceito sobre essa área de atuação, porque é uma área que ainda é pouco habitada, assim, né? Pouco difundida no meio da nossa profissão. A gente acaba, por preconceito, muitas vezes, deixando que outros profissionais se apropriem de um conhecimento que é nosso. Então, no passado, principalmente, mas ainda hoje, era um local, uma área ocupada por engenheiros de alimentos, farmacêuticos e químicos. E no decorrer desses anos, as empresas passaram a apreciar o valor do nutricionista. Um nutricionista que vai estar ali altamente qualificado e como ele pode estar agregando para o negócio da indústria, né? Essa é uma área de grande oportunidade para o nutricionista, da gente garantir o nosso assento à mesa e participar das grandes discussões que envolvem não só a produção, mas o consumo de alimentos também. Porque não adianta a gente, como profissional nutricionista, fechar os olhos para a indústria, porque grande parte dos nossos pacientes, eles vão estar consumindo alimentos industrializados. Então, é uma área que a gente tem que permear e tem que ter um discurso forte baseado em evidências científicas. Então, quem ganha mais com a atuação do profissional nutricionista na indústria, né? Seja em pequenos negócios familiares ou em startups, que são indústrias que estão aparecendo muito nos últimos anos, ou nas grandes indústrias de alimentos, que muitas vezes acabam por comprar essas startups quando elas se destacam. Os nutricionistas, eles possuem habilidade e conhecimento necessário para estar orientando não só sobre a produção, mas também a comunicação desses produtos alimentícios, porque o profissional nutricionista, ele vai entender a parte técnica e vai conseguir traduzir com termos que o consumidor consiga dominar, se apropriar daquele conhecimento e fazer as melhores escolhas. Então, essa relação é valiosa não só para a indústria de alimentos, né, para o profissional nutricionista que está sendo reconhecido, mas também para o consumidor, que vai passar
a deter a informação necessária para fazer as melhores escolhas. Então, dentre as principais funções do nutricionista na indústria de alimentos, está o aconselhamento interno para os vice-presidentes, CEOs, os diretores, que são as pessoas que realmente controlam a empresa, definem as novas rotas, mas também a função que a gente tem de estar comunicando os consumidores, né, das características nutricionais dos alimentos. Então, na indústria de alimentos, a gente pode trabalhar em diversos departamentos. A gente pode trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, com assuntos regulatórios e com marketing. Então, em pesquisa e desenvolvimento, que era a área lá na Ambev que eu trabalhava mais, a gente pode trabalhar na formulação, reformulação de alimentos, porque tem alguns alimentos, bebidas que já foram lançadas e a gente pode estar mudando algum componente ali, indicando, por exemplo, às vezes tem ali uma fonte de fibra e você, com os estudos que você possui, consegue mudar, indicar que uma fibra melhor poderia estar compondo aquele produto. Então, assim você consegue elevar a qualidade do produto apresentado na indústria. Então, a reformulação é tão importante quanto o desenvolvimento de novos produtos. A gente pode dar recomendação também sobre o conteúdo nutricional dos alimentos, destacar tendências de carência de ciência nutricional. A gente pode pegar os documentos que são disponibilizados pelo Ministério da Saúde, atuar ali vendo as maiores carências da população, tentando suplementar os alimentos para poder, de alguma forma, minimizar esses impactos na alimentação. A gente pode também aconselhar sobre ingredientes e alegações de saúde, aconselhar também sobre os alergênicos, porque a gente sabe que grande parte das pessoas que possuem alguma alergia, eles têm muita dificuldade e até medo, às vezes, de consumir alguns tipos de alimentos de pequenas indústrias, com medo de ter algo ali, de não estar sendo declarado da forma correta. Então, eles acabam tendo mais segurança em estar consumindo produtos de grandes indústrias com medo de passar mal. A gente pode também atuar na parte de gerenciamento de projetos de pesquisa. Como que a gente pode atuar nesse gerenciamento? Fazendo justamente uma ponte com as universidades para estar desenvolvendo projetos. Isso é bom não só para a indústria, que vai ter ali um embasamento para o desenvolvimento dos seus produtos, mas também para a universidade, que muitas vezes sofre tem uma carência de investimento por parte do governo. Então, essa associação com a indústria, muitas vezes, pode ajudar também o desenvolvimento de pesquisas nas universidades. A gente pode fazer contatos com o meio acadêmico externo, justamente para ajudar, às vezes, na comunicação de alguns produtos, com uma chancela, um embasamento mais robusto da ciência, que vai dar para o consumidor justamente essa segurança que ele precisa. Comunicar também os resultados de pesquisa. A gente vê aí indústrias como a Nestlé, que incentivam muito as pesquisas e que atrelam o lançamento de seus produtos a artigos científicos. A gente tem também, agora com os suplementos alimentares, a gente tem ali algumas empresas que andam tanto no meio fármaco quanto no meio de alimentos, como a Gelita, que tem vários colágenos, o Verisol, muitas marcas que eles colocam ali justamente as recomendações nutricionais atreladas a estudos científicos. Então, isso dá para o profissional nutricionista que está ali na ponta clinicando uma segurança das quantidades, da segurança mesmo do alimento,
que é uma chancela que só a pesquisa dá essa segurança aí para o profissional de saúde. Então, a gente pode também estar representando a empresa em comitês externos ou em conferências científicas. Isso é muito importante também, porque nessas conferências científicas, os profissionais de saúde estão presentes e aí essa troca acontece de forma muito genuína. A gente, hoje em dia, também muito se fala em sustentabilidade. E a nutrição, ela não pode estar longe dessa pauta. Quando a gente fala em nutrição sustentável, a gente está ali falando de saúde, do cenário econômico, ambiental e social também. E aí, você trabalhando com nutrição sustentável na indústria, você pode desenvolver materiais educativos, treinamentos para diminuição de desperdício de alimentos e também aconselhar sobre ingredientes e comunicação de nutrição sustentável. Como isso pode se dar? Através do incentivo ao trabalho com agricultores familiares, do desenvolvimento de produtos utilizando ingredientes regionais, sendo eles setorizados para cada região, respeitando, assim, a cultura de cada população em que a indústria vai estar inserida. A gente tem também a área do marketing nutricional. O marketing nutricional, ele vai estar atuando na parte tanto de aconselhamento de ações de marketing da indústria, como também desenvolver a comunicação científica para estar atrelada àqueles produtos e dar segurança ao profissional de saúde para estar indicando aqueles produtos para os seus pacientes. A gente também tem que desenvolver material técnico-científico sobre produtos e categorias de alimentos, comunicar e dar suporte técnico a profissionais de saúde e organizar eventos científicos. Essa parte de comunicar e dar suporte técnico científico aos profissionais de saúde, muitas vezes se dá através... a indústria farmacêutica já faz isso há muito tempo, que é a questão de utilizar os propagandistas. Hoje em dia, a gente tem muito propagandista nutricionista. E esses propagandistas, eles vão levar o material da indústria para poder estar fazendo, apresentar os produtos para os profissionais de saúde. A gente ainda na indústria pode atuar na área de assuntos regulatórios. Assuntos regulatórios, a gente tem que garantir o cumprimento da legislação vigente, também contribuir tecnicamente em reuniões para o desenvolvimento de uma nova legislação. A gente pode estar presente lá na Anvisa, no MAPA, para estar contribuindo com as legislações também, com a mudança, com as revisões, aconselhar também sobre rotulagem nutricional internamente na empresa, falando da importância da lista de ingredientes, da comunicação de alérgenos e demais obrigatoriedades de rotulagem. Coordenar procedimentos de registro de produtos também, o profissional nutricionista pode estar atuando nessa parte, e também participar em grupos de trabalho setoriais sobre regulamentações nutricionais. A gente ainda pode estar atuando na parte de relações públicas e comunicação. Como que a gente pode atuar nessa parte? Fazendo justamente apresentações ou palestras externas, comunicações com a mídia, participar de entidades de classe e sociedades científicas e colaborar também com pesquisadores e outras empresas de alimentos com temas técnicos científicos. A gente pode também atuar com a parte de promoção da saúde, não só internamente na empresa, mas como falei com vocês, em desenvolver e aplicar programas de educação nutricional com os funcionários, coordenar o serviço de alimentação para os funcionários também, e também para os nossos clientes, né, os pacientes, os consumidores que estão habituados a comprar os nossos produtos. A gente pode também escrever documentos de perguntas e respostas sobre a empresa, em que a gente vai estar esclarecendo alguns mitos e sempre embasados
em estudos científicos para poder estar dando a melhor resposta, a mais clara, e revisar esses Q&As, né, de perguntas e respostas, para estar sempre comunicando o consumidor da forma mais clara, da forma mais transparente possível, né? Apoiar também o sistema de informação com o consumidor, respondendo a questões técnicas e nutricionais dos produtos, porque chegam muitas indagações para a gente estar elucidando. Então, assim, eu fiz essa apresentação para a gente começar aqui uma discussão justamente sobre a área que eu atuava. Então, em conclusão, a gente deve difundir mensagens de entendimento fácil para o consumidor, porque não adianta a gente estar utilizando o nosso nutricionês, utilizando linguagem técnico-científica, que a grande massa da população não vai estar entendendo não vai ter entendimento daquilo que a gente vai estar querendo explicar. E a gente sempre tem que estar baseado em evidência científica robusta, né, artigos científicos de qualidade, para poder estar empoderando o consumidor a tomar as decisões melhores que se apliquem ali à alimentação dele de uma forma mais saudável, não demonizando nenhum produto e também não colocando nenhum como o grande salvador, porque a gente sabe que a alimentação não pode estar baseada em apenas um produto, em apenas um alimento. A gente já teve aí experiências como o paradoxo francês, em que, de tempos em tempos, esses alimentos eles vão caindo por terra, porque a alimentação ela é muito complexa, ela tem que estar baseada ali em diversos alimentos, não em um só. E aí eu trouxe aqui uma brincadeirinha, né, que vocês já devem conhecer, que fala das nutricionistas de cada área de atuação, e aí faz alguns paralelos, né? A nutricionista da área da indústria de alimentos, ela desenvolve novos produtos, ela também está ali cheia de patentes, porque a indústria ela vive disso, tem que elaborar os rótulos da maneira correta, amparados ali pela Anvisa, e o nosso primeiro mandamento tem que ser ali o controle de qualidade, para a gente poder estar entregando os melhores produtos para a população. E também temos que estar ligados não só no alimento em si, mas em tudo que é cerca o alimento, como as embalagens. Às vezes o produto é maravilhoso, mas a embalagem que foi desenvolvida não é a melhor para aquele produto, e ele vai perder qualidade nutricional, sensorial. Então, a gente tem que estar sempre em contato com o time de embalagens para estar desenvolvendo aí as melhores embalagens para os nossos produtos. Então, desenvolvendo bolo funcional, sucos digestivos, seja o que for, utilizando os ingredientes que a população nem imagina um bolo feito com quiabo. Então, é esse o nosso papel de estar ali embasado nos artigos científicos para trazer essas novidades para a população. Então, temos que estar também linkados com a análise sensorial, porque não adianta nada um produto ter uma qualidade nutricional perfeita e ele não ser palatável, porque a população ela quer um produto seguro e que, sobretudo, seja saboroso. Então, terminei aqui. Essas são as referências. Vou disponibilizar para a professora a apresentação e as referências para vocês. Terminei. E aí abro para perguntas para vocês. Voltei aqui também. E aí, gente, perguntas? Enquanto eles vão se animando, eu vou falando aqui com você. É tão importante, né? É tão importante a gente ter esse contato com a indústria através do nutricionista, né? Porque é muito comum a gente ver, ou melhor, a gente ouvir, né? Se falar de que a indústria só traz o que é ruim, né? Mas se nós temos nutricionistas lá e se nós somos, né,
trabalhadores da área da saúde, a gente também precisa se colocar e mostrar o que tem de bom ali, né? Então, a gente também pode ter na indústria um aliado, onde a gente tem algumas necessidades alimentares e aí, né, alguns cuidados nos produtos que são produzidos. Então, assim, realmente de desmistificar que tudo que vem da indústria é ruim, né? Então, como você falou, de não demonizar, né? Mas também não santificar todos eles, né? Então, me chamou bastante atenção isso. A gente, na semana anterior, né? Há 15 dias, a gente teve uma nutricionista também falando sobre a indústria mais voltada à área do sorvete, né? E do artesanal, do gelato, tudo isso. Então, que cuidados se tem, né? E aí você hoje vem com esse olhar, né, desses cuidados e dessa necessidade, né, de olhar todos os produtos que são criados, né? Então, assim, eu acho que essa é uma importante contribuição que o nutricionista na indústria pode estar trazendo. Posso falar, Nana? A gente tem que, sobretudo, entender, porque todo mundo se fala em demonizar o processamento, mas o processamento nada mais é do que uma etapa de produção. Então, a gente tem que entender aquela técnica para poder estar contribuindo de alguma forma. Então, o processamento não é só adicionar açúcar e sódio. A gente tem diversos processamentos. Então, entender qual é o processamento bom, qual é o que não é bom. Então, a gente tem que dominar a técnica, tem que dominar ali os estudos científicos que vão dar também alternativas para a indústria poder estar girando a máquina, né? Ô, Carol, alguns anos atrás, a gente ouvia dizer que o propagandista, né, que ele só queria vender, que ele não falava do produto. E agora, na sua fala, eu vi que ele é importante, porque ele ajuda a divulgar o que é o produto. Sim. Como é o produto. Eu estou rouca, desculpe. Essa forma de a gente ver o propagandista mudou ou continua tendo algumas barreiras? Então, Rosa, eu acho que toda crítica, a gente tem que estar pegando e evoluindo em alguma coisa, né? Pelo menos eu atuava de uma forma a sempre os propagandistas estarem munidos de informação sobre o produto. Não só de poder de venda, mas, assim, desmistificar os processamentos, explicar, apresentar para o nutricionista novas alternativas, novas fibras que estavam aparecendo, que às vezes isso fica muito preso no mundo acadêmico, em que a gente faz teses, dissertações sobre fibras, sobre processamento também, e isso não é difundido para o profissional de saúde. Então, eu acho que o papel da indústria ali é justamente pegar essa ponte academia, indústria, profissional de saúde, e está passando, desmistificando o processamento, mostrando para o profissional de saúde, olha, nessa etapa acontece isso, nessa isso, eu faço isso, para o profissional de saúde ter clareza do que ele vai estar passando para o paciente dele. Então, a partir do momento que a gente empodera o profissional de saúde ele vai mais assertivo, ele vai com mais confiança estar recomendando aquele produto para o paciente dele. Seja esse paciente com alguma alegação de alergia, então ele vai estar mais seguro para estar passando isso. Não só que a gente sabe que o nosso conselho a gente não pode estar indicando marca, mas a gente pode estar falando sobre uma categoria de produtos. E aí o profissional ele pega ali 3 ou 4 e ele vai mostrar para o paciente dele, olha, essa categoria de produtos eu tenho essa marca. Essa marca
acontece isso, na outra acontece aquilo, mostrando as vantagens e desvantagens de cada produto. E o nosso papel na indústria é justamente ter um produto com mais vantagem do que desvantagem. A sua maior resistência na área institucional é na área hospitalar ou na área de alimentação coletiva? A maior resistência, como assim, Rosa? Não, porque as pessoas hoje falam, alimento industrializado eu não quero saber. Tem isso, tem aquilo. Às vezes nem sabe se tem, se não tem. E em outros lugares a gente vai em alimentação coletiva, as UANs querem praticidade. Então, às vezes, o alimento entra como um facilitador. Então, eu queria saber de você exatamente isso. Que resistência você tem? Você tem que explicar mais na área hospitalar, dizer qual é a sua composição, ou nas UANs você consegue impor mais um produto novo? Eu acho que assim, a parte de consultório é uma área realmente mais crítica. Então, por exemplo, né, eu trabalhava com uma categoria que era refrigerante. E aí a gente conseguiu desenvolver um produto que justamente ele, por legislação, ele era um refrigerante, mas ele utilizava na sua composição apenas sucos naturais, corantes naturais. Então, quando você apresentava isso, até o processamento dele, você mostrava as etapas, o que acontecia, o profissional de saúde no final chegava, gostava do produto, mas alguns, assim, eu já não tomava refrigerante há muitos anos, agora essa é uma alternativa, vou passar a tomar. E agora, alguns outros profissionais, simplesmente pelo nome refrigerante, demonizava. Não, refrigerante não é bom, mas tudo bem, mas com base nisso aqui que eu te mostrei, o que você acha que eu posso melhorar? Não, realmente é um produto muito bom, mas é um refrigerante. E aí chega uma hora que você vê que a pessoa está ali criticando apenas por uma denominação, né, de refrigerante. Isso, eu falei, tudo bem, mas o que é que eu posso melhorar? Não, mas é refrigerante. Mas talvez se você colocasse ali suco gaseificado, digamos, se a gente conseguisse ir acrescentar essa nova categoria, talvez o profissional indicasse. Então, assim, nós como profissionais de saúde, a gente não pode estar... uma coisa é a minha mãe, que é professora de história, não tem conhecimento da parte de alimentos, demonizar um refrigerante. A outra coisa é um profissional, com todo o conhecimento técnico-científico que ele tem, olhando uma metodologia de produção, vendo que não tem nenhum problema ali, falar que vai demonizar apenas por ser uma categoria de refrigerante. Então, assim, eu acho que tudo, a gente sempre tem que olhar, não colocar tudo na mesma caixa, sabe? Era essa dificuldade que eu via com os profissionais de saúde. Não eram todos, muitos, assim, a maioria era mais esclarecida, estava aberta para estar realmente escutando, mas uma grande parte era muito resistente só por ser indústria. Carol, eu tenho aqui algumas perguntas já para você. A Roberta, ela fez 2 perguntas. Vamos à primeira. Ela quer saber se a área, né, da indústria de alimentos, ela ainda é fechada para nutricionistas. Então, eu acho que já foi muito fechada, e hoje em dia não. Eu acho que falta nós procurarmos mais essa área. Então, assim, eu acho que tudo que é desconhecido nos causa um pouco de receio, de medo. E aí a gente acaba não procurando essa área por desconhecimento. Então, por mais que hoje eu esteja atuando em pequenas empresas e tal, eu acho que é meu dever mostrar que trabalhar na indústria não é esse bicho de 7 cabeças. E deixa eu te fazer a outra pergunta dela. Em uma indústria de grande porte, o nutricionista ele é responsável por todas as áreas que você mencionou ao longo da sua palestra? Depende, né? Depende do tamanho da empresa. Tem empresas grandes
que já estão habituadas com um profissional nutricionista, então você tem um nutricionista para cada área. E a gente tem indústrias grandes também que não estão habituadas com um profissional nutricionista e você, como nutricionista, acaba atuando em todas essas áreas juntas. E isso acontece também nas pequenas empresas por falta de recurso. Então, a gente vai ter ali as grandes empresas com recurso, mas que não têm conhecimento do potencial do profissional nutricionista, onde ele pode estar atuando. A gente vai ter também a pequena indústria que não tem condições de ter mais de um profissional, por questão financeira, realmente. Então, é importante que a gente tenha a mente bem aberta para estar atuando nas diversas áreas, ou pelo menos conversando com pessoas dessas diversas áreas, para a gente poder comunicar, né, para o consumidor da maneira mais clara possível e que ele tenha o empoderamento da informação correta para escolher os melhores produtos para ele. Entendi. Eu acho que respondeu, né, Roberta? Ela não colocou mais nada, tanto a primeira quanto a segunda pergunta. Então, vamos à Geisa. A Geisa quer... a Roberta disse que sim. A Geisa quer saber se, com a nova rotulagem, os refrigerantes e sucos de caixa receberão o código de alto teor de açúcar na parte frontal. Então, tudo vai depender da estratégia da empresa. Tem algumas empresas que estão reduzindo a quantidade de açúcar. Tem outras que vão colocar o selo. Então, assim, tudo vai depender da formulação de cada produto. É aquilo. Quando a gente fala de suco em caixa, a gente tem diversos fornecedores e cada um atua de uma forma. Então, é um pouco complicado estar falando de todos, né? Porque a gente sabe que tem fornecedores bons e outros que estão ali querendo diminuir o custo apenas. Não se importam tanto em produtos de qualidade. Então, vai depender muito da indústria de cada fornecedor, realmente. Mas se tiverem o alto teor, vão ter que colocar realmente. E eu acho muito importante a lupa, né? Porque é uma maneira simples do consumidor bater o olho de bate-pronto, saber o que é bom para ele e o que não é. E assim, tem algumas pessoas que, mesmo tendo a lupa, elas já gostam daquele alimento, daquela bebida, e eles vão continuar consumindo. É igual aí em rede de fast food. Você sabe que aquilo dali só traz um prazer momentâneo, mas não é porque você sabe que vai ter uma alta caloria que você não vai consumir, entendeu? Senão essas redes de fast food estariam vazias, e não estão. Então, depende, né, muito do comprometimento da empresa, depende também da identificação que o consumidor tem com aquele produto, né? Eu acho que foi respondido também. Geisa, quer fazer mais alguma colocação? Ou mais alguém, se alguém quiser abrir seu microfone, sua câmera e perguntar. Alguém? Só para informar, o link de frequência e certificado já está no chat. Mas a Geisa voltou aqui, ó. Na parte de consultoria, como é que é o trabalho? É da mesma forma, dividido nessas áreas que eu passei para vocês. Mas assim, se for numa pequena indústria, você acaba tendo que dar uma consultoria mais ampla, falando não só de rotulagem, indicando novos ingredientes também. Quando você pega a formulação do produto e só de bater o olho você já consegue ver que pode melhorar em alguns aspectos. Na substituição de alguns ingredientes. E também, eu acho que, sobretudo, ultimamente, a indústria de alimentos está muito preocupada com a questão dos propagandistas, em comunicar, sim, de maneira séria, com embasamento científico, realmente,
os seus produtos para aumentar o poder de convencimento com os profissionais de saúde. Então, se tivesse que dar alguma dica para vocês, seria realmente se aprofundar no âmbito acadêmico, para vocês saberem como pesquisar artigos científicos e estarem embasando os produtos dos seus clientes da melhor forma possível, dando essa robustez acadêmica para a comunicação com o profissional de saúde, porque o profissional de saúde ele vai colocar a conduta dele, a prática clínica, não só de acordo com as políticas públicas, né, divulgadas pelo Ministério da Saúde, mas também de acordo com artigos científicos publicados em revistas de alto impacto, de qualidade. Então, você está sempre conectado com as publicações mais robustas. Essa é um caminho para você ter um portfólio, digamos assim, de artigos para estar embasando os produtos dos seus clientes. Na indústria, né, Carol, a gente vê até na sua fala que não é muito diferente das outras áreas, né? O profissional ele precisa ter conhecimento do que ele desenvolve, do que ele faz, né, dentro da sua área, para ele também poder ser respeitado em relação, né, ao produto que ele desenvolve, a uma refeição que é produzida, né? Enfim, a todas as atividades que ele executa dentro daquele local de trabalho. E aí a gente vê isso. Então, a gente pode ter profissionais muito comprometidos e que vão estar com esse olhar da saúde, né? De trazer informações fáceis de entendimento, né? E que o produto é um produto aceitável, né? A gente tem outra pergunta aqui, da Elka. Como geralmente é a rotina do nutricionista nessa área? Só uma pergunta, a Elka é a professora? É a professora. Ela foi minha professora também de Então, a rotina do nutricionista, o que eu posso falar para vocês, são muitas reuniões, porque você vai ter que estar ali em contato com a área jurídica, com a área de marketing, com a área de pesquisa e desenvolvimento, com universidades para desenvolver novos projetos. Então, assim, degustações, porque você, nutricionista, vai fazer a recomendação, e aí você também tem que ver se aquilo vai ser palatável ou não. Em muitos momentos você vai ter que abrir mão de algum ingrediente que você adicionou pela questão da palatabilidade. Eu lembro que a gente desenvolveu um produto em que eu tinha feito algumas recomendações de vitaminas, mas tinha uma vitamina que dava um sabor muito ruim e que a gente não encontrou nenhuma maneira de mascarar aquele sabor. Então, a alternativa foi realmente retirar aquela vitamina. Então, não o profissional nutricionista, ele não vai estar ali apenas fazendo uma prescrição. Ele também vai estar ali na mesa de discussão na hora da degustação. A nível de curiosidade também, né? Você já relatou que hoje você trabalha com empresas menores, né? Nesse olhar da consultoria, como a gente já teve, né, algumas perguntas aqui. E aí você trabalha com a legislação nacional, independente do que seja, de rotulagem, de controles, né, higiênicos sanitários, enfim. Quando a sua experiência numa indústria multinacional, de grande porte, tudo isso, né, como é que é essa relação dessa legislação? O olhar é pontual a nível Brasil? O olhar da legislação é um mix dessas, onde a empresa tem sedes, tem unidades? Fala um pouquinho disso para a gente.
Então, você tem ali a característica do produto, mas você tem que adequar ele para cada local realmente, para respeitar a legislação. Aqui no Brasil, a legislação é uma, na Argentina vai ser outra. Então, aí você tem que entrar em contato com escritórios que entendam dessa regulamentação lá na Argentina, no Chile. Então, o nosso olhar, ele acaba sendo bem macro, tá, Renata? Eu não posso desenvolver um produto para o Brasil e querer vender ele no mundo todo. Eu vou ter que estar com esse olhar de cada legislação de cada país que eu vou levar o produto. Mais alguém, gente? Hein? Mais alguma pergunta? Foi tão clara a sua apresentação que acho que as dúvidas são mais de curiosidade do que propriamente dito do trabalho em si, né? Eu peguei ali a resolução e fui dando tentando tornar os termos bem claros. Assim, acho que era isso na indústria também. A gente pegava aqueles nomes imensos e tinha que comunicar aquilo para o consumidor de uma forma clara, né? Então, acho que a docência também está me ajudando a dar essa traduzida. Aqui nós somos os consumidores, né, dessas informações todas que você trouxe. Mas tem mais uma pergunta aqui da Yasmin. Se existem grandes diferenças entre trabalhar nas grandes indústrias e nas pequenas empresas. Como Renata deu uma picotada aqui... Então... Se existem grandes diferenças entre trabalhar nas grandes indústrias e nas pequenas empresas. Eu acho que tudo na vida tem... E sim, quais são? Tem os prós e os contras, né? Numa empresa grande você acaba recebendo mais por isso, mas a carga de trabalho, a rotina diária é exaustiva, então não sobra muito tempo para outras coisas. É assim, bem complicado mesmo, não é tranquilo. E quando você vai para uma indústria menor, você não tem aquela carga de trabalho tão grande, mas o reconhecimento financeiro também ele vai ser proporcional àquela demanda, né? Hoje em dia a gente vê aí pequenas indústrias que estão crescendo para caramba. Então, e assim, a questão da satisfação, do reconhecimento, eu acho a mesma, porque o papel da gente é comunicar saúde. Então, seja na grande, na pequena empresa, o estresse vai ser o mesmo de estar sempre levantando a bandeira da saúde, porque esse é o nosso papel. Eu não posso deixar que outros sejam o meu norte, né? Eu tenho que estar sempre estudando, trazendo novas alternativas. Claro, a empresa, se ela não tiver lucro, não tem porquê. Então, eu tenho que estar olhando ali novas alternativas para estar trazendo lucro para a empresa e estar levando o melhor produto de qualidade, sensorial também, para a população. Então, é um grande desafio, mas é um mercado que eu acho maravilhoso, super desafiador. Eu gosto muito de desafio. Então, acho que por isso que eu acabei entrando para essa área aí da indústria. E eu acho muito legal a gente estar trabalhando. Sim, o nutricionista hoje, a nossa formação ela é muito generalista. Então, amplia muito o nosso leque. Então, vocês viram aí, na indústria você pode atuar em diversas áreas. Porque acho que as pessoas pensam muito na indústria na parte do marketing nutricional. E aí é importante você ter uma pós em marketing, ter esse conhecimento. Mas a gente pode trabalhar também com pesquisa e desenvolvimento. E é uma ferramenta que só a gente tem. Porque só a gente pode trabalhar com o alimento e a população, indicando os melhores alimentos. O engenheiro químico, ele pode trabalhar com outro, mas assim, ele não pode prescrever alimento. Então, é diferente quando é um nutricionista conversando com outro nutricionista, seja ele propagandista,
seja ele um comunicador num grande congresso. Eu acho que os profissionais eles se sentem mais à vontade e conversam na mesma linguagem. Então, a indústria ela está vendo agora a importância desse profissional, sobretudo ultimamente com o aparecimento dos nutricionistas influencers, né? Então, eles conseguir ditar realmente grandes tendências. Então, um nutricionista conversando com outro e tendo essa proximidade de um nutricionista influencer, acaba, por que não, mudando o padrão da alimentação de uma população. Então, é algo que é muito poderoso, que está nas nossas mãos, e a gente não pode entregar isso de mão beijada para qualquer um que não vai fazer o melhor uso disso. A pessoa, esses coaches que vêm aparecendo agora, são pessoas que estão ali, que não estão preocupadas com a saúde da população. Elas estão preocupadas apenas com o ganho financeiro. O financeiro é importante? É muito importante. Mas nós, profissionais de saúde, nós temos que colocar o benefício da população acima de qualquer ganho financeiro. Então, a nossa conduta, ela, assim, acho que a nossa ética é essa. A gente sempre pesar primeiro a saúde e aí sim ver o custo-benefício, para poder estar vendo o que vai ser melhor para a indústria também. Porque, afinal, são eles que vão estar contratando o nosso serviço. Eu tenho aqui mais 2 perguntas, mas eu acho que você já respondeu. Uma do Paulo Vitor, que ele coloca: entre trabalhar em grande empresa e em pequena, qual te deu mais satisfação? E aí você falou, né, que a satisfação é em todas, né, na onde você trabalhou. Eu acho que é muito assim, a gente faz as nossas escolhas de estar feliz ou não, né? A felicidade é uma escolha nossa. Então, eu sou muito feliz com o que eu faço, sempre fui, porque eu acho que quando algo não está te trazendo felicidade, aquilo não vai ser bom para a sua vida em geral, né? Não adianta você ter só o ganho financeiro e não ter o reconhecimento, não ser ouvido. Então, assim, em todos os lugares que eu passei e estou hoje, eu sou ouvida e é muito importante, assim, para mim. Esse reconhecimento de estar nesse lugar de estar nesse lugar de fala, né? De ser ouvida, para mim é muito importante. E aí eu acho que para a gente terminar, tem a pergunta da Geisa, que ela coloca, né, se compensa financeiramente trabalhar na indústria. Até acredito que a pergunta dela seja em relação ao que a gente tem visto no panorama nacional, né? No Rio de Janeiro, mais específico, a gente está até sem o sindicato, os pisos salariais muito baixos, então eu acho que é dentro dessa proposta aí que ela pergunta, né, se compensa trabalhar na indústria financeiramente. Eu acho que, assim, tudo que você faz estando feliz, você faz bem feito. Então, a área que você escolher, Geisa, se dedique ao máximo a essa área, porque aí você vai ser recompensada. Não adianta, digamos, né? O sonho da pessoa é trabalhar com nutrição clínica em hospital. Mas, pelo lado financeiro, ela segue para a indústria. Ela não vai estar realizada ali, não vai conseguir se entregar totalmente. Na área de docência, eu gosto muito da área de docência e me identifiquei muito com a área da indústria, porque eu acho que a área da indústria ela também está linkada à área da docência, justamente a esse material de comunicação técnico-científico. Foi a parte que eu gostei mais. Você montar uma palestra num congresso, estar em contato com os CEOs, né, os profissionais que ditam as tendências, é muito importante, sejam eles do meio acadêmico ou da prática clínica. Então, eu acho que eu me identifiquei e consegui elaborar um bom trabalho por onde eu passei.
Então, Geisa, o que eu posso te dizer é, a área que você gostar, se dedique ao máximo, procure cursos, veja pessoas de referência dessa área, para fazer uma mentoria, ou apenas ver o Lattes dessas pessoas, ver os cursos que elas fizeram, para poder estar seguindo o mesmo caminho. E aí sim se realizar na profissão. Mas a área da indústria, ela dá um retorno financeiro bem satisfatório. Ela agradece. Agora eu vou fazer a última, achei que fosse a última, mas não foi. Mas agora eu vou fazer a última pergunta, que é da Ingrid. O nutricionista trabalha com o engenheiro de alimentos de maneira conectada na indústria? Sim, foi o que eu falei para vocês. A gente trabalha com engenheiro de alimentos, com advogado, com o pessoal de propaganda e marketing, com os administradores, com a parte de negócio também, porque às vezes o produto que a gente desenvolve é maravilhoso, nutricionalmente, o sabor dele é incrível, mas financeiramente ele não dá retorno. Então a empresa lança, fica um tempo com esse produto e depois acaba descontinuando. Então, assim, não dá o retorno que a indústria precisa. Então a gente tem que. É como se a gente estivesse jogando bolinha para o alto, sabe? Todas as bolinhas elas têm que estar alinhadas. Se uma cair, você perde todo o seu trabalho. Então, é um trabalho, como falei para vocês, bem desafiador. Você é uma equipe multidisciplinar. E você tem que estar equilibrando tudo. E eu, Carol, né? Acredito que o grande profissional, o profissional-chave nessa tomada de decisão seja um nutricionista. Mas para isso a gente tem que se empoderar de conhecimento e ter assertividade na hora de tomar, na hora da tomada de decisão. Ok. Bem, ela agradece também. A gente tem os agradecimentos de cada um que você respondeu aí, né? A gente poderia ficar aqui muito mais tempo, mas infelizmente a gente tem, né, o nosso tempo contado. E foi ótimo. A gente. Opa, tem mais uma pergunta aqui. Tem ou não tem? Levantou e abaixou. Acho que foi. Tem sim, professora. É sobre. Oi, tudo bem? Boa tarde. É sobre o nutricionista e a empresa. Acontece muito conflito de interesse entre o nutricionista não quer que o produto saia e a empresa opõe que saia. Como que funciona essa questão? Ih, Edivan, você agora me pegou. Assim, para um produto sair, a tomada de decisão ela é conjunta. Então, eu não passei por isso, sabe, Edivan? Assim, eu não vou te falar que não existe. Eu apenas não passei por essa situação. Graças a Deus, todos os produtos que eu participei, todos os profissionais, até do diretor ao especialista, que era o meu caso, todo mundo tinha voz e todo mundo atuava para modificações do produto, e o produto saía quando todo mundo estava de comum acordo e aquele produto também era viável financeiramente. Então, em todos os locais que eu passei, eu não tive essa experiência ruim, mas eu não acredito que não exista. Por mais locais de trabalho assim, né, onde todos possam ter voz, onde o nutricionista possa levar em consideração a saúde do outro, né, e porque nós somos, apesar de generalistas, nós somos profissionais da área da saúde, né, então que a indústria, né, se preocupe muito mais com a saúde de quem consome os seus produtos, tendo profissionais nutricionistas e outros também preocupados com a saúde. Então, eu acho que agora a gente pode encerrar as perguntas. E aí, já avisei, a gente está com o link no chat, mas a gente tem, né, uma prática que, quando é presencial, a gente reúne todo mundo e tira uma foto.
Quando é no virtual, a gente pede para que todos abram as câmeras, né? Ou pelo menos aqueles que se sentem à vontade. E, peraí, que está dando um eco aqui. Opa! Isso. Aqueles que se sentem à vontade, e aí a gente vai fazer uma foto para colocar no Instagram. Então, por favor, todos abram aí. Olha, a gente tem elogios aí a você, tá, Carol? A palestra, a atividade. Enquanto o pessoal vai abrindo, eu já vou fazendo, né, a nova divulgação. Na sexta-feira que vem, a gente tem outra atividade com outro nutricionista da indústria, tá bom? Estão todos convidados no mesmo horário e também de forma remota, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu agora vou aproveitar e dar um abraço virtual para você. Prazer em te ver. É muito bom rever alunos e olhar o gabarito que você chegou. Você falou coisas importantíssimas para os nossos alunos. Tem muitos alunos nossos hoje, e você realmente tocou em pontuar mesmo, que eu falo muito, que você tem que amar o que você faz. Se você não amar o que você faz, com certeza não vai dar certo. Então, nem na realização e no trabalho em si. Então, eu acho que você foi, assim, fantástica. Parabéns, um orgulho de você ter sido minha aluna. Obrigada. Sim, eu vou chorar, hein, gente? Vamos lá. Eu acho que a Alicia está pronta. Alicia, a gente vai ficar rindo aqui para você. Você avisa a gente. Estou pronta. Quando todo mundo estiver sorrindo, eu tiro a foto. Então, vamos lá. Espera aí. Podemos? Todos apostos? A câmera está abaixando. Aí. Pronto. Estaremos todos lá no Instagram do projeto. Carol, mais uma vez, muito obrigado. Elogios aqui, os elogios estão subindo para você, tá? Que você continue aí na sua caminhada com muito sucesso, né? A gente fica muito feliz de sempre que tem um egresso, né, da escola. Então, você não foi da minha época, mas a Nicaures da semana passada foi minha aluna, então, para a gente, eu sinto o mesmo orgulho que a Rosa, que a Elka, né? Quando a gente tem alguém que passou lá pela escola, porque a gente tem, né, hoje, como público aqui, né, como participantes, alguns alunos, outros não são nossos, mas com certeza vão levar sempre essa memória do projeto, da gente de estar trazendo sempre alguém para falar dessa nossa prática, de como foi a sua formação, né, e tudo isso com a perspectiva da ética, né, não só da ética profissional, mas como, né, da ética pessoal, seus valores, a sua conduta moral, tá certo? Muito obrigada mais uma vez, e eu acho que a gente pode encerrar aqui.